Igor Júlio, tá? Zagueiro do Brighton, da Inglaterra, e ele falou essa questão aí de que priorizaria o Cruzeiro. Abre aspas aí para o zagueirão de 27 anos, que é natural da cidade de Bom Sucesso, aqui em Minas Gerais. Meu sonho, quando um dia voltar para o Brasil, é jogar no Cruzeiro, minha primeira opção e meu time de infância. E porque meu pai é atleticano, meu rival, então eu queria muito essa sensação de jogar contra o time dele e falar: ganhei de vocês. Pelo clube inglês aí, o Igor tem 49 jogos desde 2023, tá? E dizem que o valor de mercado dele hoje seria de aproximadamente 20 milhões de euros. Acho que não dá para trazer agora, né? Mas vocês conhecem o jogador? Acham que seria interessante, além da questão de ser cruzeirense? Seria bem legal, Emerson, mas infelizmente hoje é improvável. O Igor Júlio, e aí eu creio que você vai se lembrar também, né? Quem acompanha futebol internacional não ouviu o nome do Igor Júlio pela primeira vez no Brighton, né? Pelo menos eu acho que a primeira vez que ele surgiu com algum destaque foi na Fiorentina, onde ele ficou por algumas temporadas, até por várias vezes formando dupla com outro cara que foi para a Premier League, né, o Milenkovic, que é um zagueiraço, hoje está no Nottingham Forest. Por lá nunca foi um titular absoluto, mas sempre com bons minutos, né, e teve algum destaque, principalmente na última temporada dele na Fiorentina, nas duas últimas. Aí depois disso ele foi ao Brighton. Já é a terceira temporada, se ele permanecer, né, vai para a terceira temporada lá. Não conseguiu ser um titular absoluto, mas é um cara que tem alguns minutos importantes, né? Na temporada passada ele jogou mais, até porque fisicamente esteve mais saudável, né? Até me lembro de um jogo dele bem legal contra o Manchester City, mas se destacou bastante. É sempre difícil jogar contra o Manchester City, especialmente por conta da presença do Haaland, e ele foi muito bem. E aí nessa temporada, na última, onde se tinha expectativa dele jogar um pouco mais, acabou que ele teve uma lesão, né? Acho que foi em janeiro, se eu não me engano, ele teve uma lesão muscular e aí ficou por um bom tempo fora, até foi se tratar lá no Refis do São Paulo e voltou na reta final da temporada. Se fala muito o interesse da Real Sociedade nele, né? Não sei se ele vai ficar no Brighton. O Brighton tem bons zagueiros, mas é um cara que ainda tem muito mercado na Europa. Tem 27 anos, você citou bem os valores dele. E pelo que ele já fez em Fiorentina e Brighton, por mais que não tenha sido um titular absoluto, acaba que tem um cenário legal para ficar mais uns bons anos por lá. Mas é um zagueiraço, né? Se viesse para o Brasil por agora, obviamente seria um grande destaque, porque tem uma leitura defensiva muito boa. A cultura do futebol italiano traz muito isso ao defensor, né? Essa maior capacidade de ler o jogo. É um cara muito forte também, de muita imposição física e que tem uma boa saída de bola, né? Ele constrói bem o jogo. Então, poxa, se tratando de Brasil, é claro que é um cara que tem um nível absurdo, né? Completo para o que pede o futebol brasileiro. O Cruzeiro tá atrás aí de um zagueiro canhoto, de um zagueiro que saiba construir, mas infelizmente esse cara não será o Igor Júlio por conta de todos os fatores que eu citei por aqui. Mas quem sabe daqui a alguns anos, ainda com ele tendo condições de render bem no Brasil, a gente possa ver ele vestindo a camisa do Cruzeiro. Seria um sonho realizado para ele e para o torcedor cruzeirense. Não sei se eu colocaria como um sonho, porque creio aí que muita gente não conhece ele, mas seria muito legal ver o Igor Júlio, um zagueiro com essa carreira, com esse estofo, vestindo a camisa do Cruzeiro. E ele, né, Caio, apesar de ser um jogador bastante forte, tem agilidade, né? E que muitas vezes a gente costuma falar que jogadores fortes perdem um pouco dessa questão de agilidade, de mobilidade. Não é o caso dele, né? É um jogador bastante forte, sim. Se destaca pela sua força, mas ele é um jogador que tem, sim, agilidade. Tem, como você disse, boa saída de bola também. Eu acho que é importante saber que os jogadores que se declaram cruzeirenses, né, eles não podem vir para o clube pensando que só o sentimento garante rendimento, né? É um atleta que, mesmo que pudesse vir para Belo Horizonte, atuar no time de coração, eu até acredito que jogadores que se declaram cruzeirenses e que estão aqui, eles acabam valorizando um pouco mais da história, um pouco mais do escudo também, costumam atuar em casa ali, ser um algo a mais, né? Uma motivação a mais. Mas eu acho que, do contrário, nós não podemos ficar tão presos ao fato dele só ser torcedor do Cruzeiro, né?
Isso ajuda, claro, mas precisa vir acompanhado sempre de um bom desempenho, tanto técnico quanto desempenho físico, desempenho tático, e acho até que ele tem capacidade sim para reunir tudo isso e poder ajudar o Cruzeiro. Mas os valores assustam, né? Caberia ao Cruzeiro, mas eu acredito que os valores de mercado acabam caindo um pouco naquilo que a gente fala da inflação do mercado. Você vê que até o jeito que ele fala, né, Caramujo, já é um jeito que condiciona que essa volta ao Brasil não está próxima, né? Então, é algo que provavelmente nem passa pela cabeça dele agora. Mas, ô Caio, ele nunca jogou profissionalmente aqui no Brasil, né? Ele saiu muito cedo do mercado brasileiro e, por isso, o torcedor, assim, eu também não me lembro de ter visto ele jogar muito, porque foi muito jovem para a Europa, né? Exato, ele formou a carreira toda fora do país, né? E eu até falei assim, de quando eu de fato me lembro do Igor Júlio, porque ele primeiro passou aí por clubes inexpressivos, tem o Salzburg, que hoje tem um pouco mais de relevância, mas eu não me lembro dele por lá, né? Fui ver o Igor Júlio já pela Fiorentina, que não é um clube tão expressivo na Itália, mas tem aí a sua tradição e tudo mais. A Série A italiana é mais fácil de ser acompanhada, né? Então é um cara que eu comecei a acompanhar já há algum tempo, porque ele ficou muito ficou aí ao longo de alguns 4 anos, se eu não me engano, na Fiorentina, 4, 5 anos, e aí depois disso foi para o Brighton. Mas de fato, isso até explica muito o torcedor cruzeirense ficar um pouco perdido a respeito de quem é o Igor Júlio, porque foi um cara que não foi visto no futebol brasileiro. Tô até vendo aqui que muitas vezes, inclusive, ele joga de lateral, né? Até no Brighton aí, ele é o zagueiro canhoto, joga também muitas vezes como lateral esquerdo ali, e a carreira dele tem muito a ver com a Red Bull, né? Porque ele começou no Red Bull Brasil, e aí foi jogar no Red Bull Salzburg, da Áustria, e aí ele passou pelo Liefering, da Áustria, que é uma espécie de filial, né? É um clube que eles mandam jogadores por empréstimo para se desenvolver, vários outros jogadores importantes da Red Bull passaram por lá também. E aí jogou no Wolfsberger, no Áustria Viena, entrou no futebol italiano pela Spal na temporada 2019-20, e aí nessa temporada mesmo ele foi para a Fiorentina, 3 anos e meio de viola, viu, Caio, onde ele brilhou, né, e de lá foi para o Brighton 2 temporadas. Nem diria que o Brighton fecharia portas para negociá-lo no momento, né, ele jogou poucas partidas na última temporada, só 16 jogos, mas convenhamos que nesse valor, né, se o Brighton falar assim, vou fazer um desconto então, vou vender só por 15 milhões de euros, ainda é um valor absurdo para a nossa realidade. Então, e aí vale pontuar a questão da lesão, né, Emerson? Eu acho que ele teria jogado mais se não se lesionasse, como ele machucou em janeiro, ainda tinha muito tempo de temporada para rolar. Não falo que ele seria assim, um titular, mas a lesão dele acabou complicando, e no jogo que ele machucou, ele estava sendo até titular, né? Isso complicou um pouco a trajetória dele nessa última temporada. O desconto tinha que vir tipo saldão, né? 80% de desconto. Tipo Black Friday norte-americano mesmo, né, mano? Aquela do povo sair no tapa ali para comprar as coisas. Esse aí não dá, mas é legal. Eu acho que jogadores valorizando o Cruzeiro é sempre bom da gente ver, né? Independente deles serem torcedores do clube. Acho que foi legal por esse sentido. Mas não tem nada, viu, gente? Não façam aspas de Caio Fábio dizendo Igor Júlio próximo do Cruzeiro, porque isso não está acontecendo. Foi só essa informação que o jogador disse que gostaria de jogar no Cruzeiro um dia.